Bom, ô Magna, eu quero de antemão te agradecer, muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade. Você foi muito gentil em aceitar o nosso convite. Nós Aham. estamos no mês de maio, mês da família, vivendo um mês totalmente diferente de tudo que já vivemos até hoje, né? Sim, Porque todo mês de maio a gente procura aglomerar o máximo, juntar as famílias. sim. Aqui aqui na nossa igreja tem até um evento já tradicional que é no último domingo de maio, é o tal do Junta Panelas. E todo É, mundo vem, almoça todo mundo junto. E esse amém. Da mês Glória de. também tem, é o almoço da família. Pois é, e É o famoso panela também. esse ano tá bem diferente, né? Mas nós É. estamos com um tema aqui, famílias fortes, igreja forte. E eu estava um dia desse pensando sobre isso e teve uma postagem sua que chamou muito a minha atenção, que é qual a diferença, na verdade você fez essa pergunta, né, Isso. lançou essa pergunta, qual a diferença entre viver e sobreviver? E eu quis trazer esse bate-papo para essa sala virtual, para que o pessoal da nossa igreja, os amigos, pudessem deleitar um pouco nesse assunto. Eu desde já convido o pessoal para participar, pode fazer aí alguma pergunta, né? E eu tenho certeza que essa interagir agora vai ser bacana para todos nós, né? Mas já que você fez a pergunta, eu gostaria de Você tirou. te Só um dar as minutinho, Zé. boas-vindas. Não, tá. Só um minutinho, é porque o marido tá Tá. falando aqui, tá no fone, ele não tá ouvindo. Liga no seu celular aí. Pode falar. Ah, tá. Desculpa, gente. Não, tranquilo, tranquilo. E então eu queria te dar boas-vindas, né? E pedir que você se apresentasse aí para o pessoal que está online agora. Mas que Uhum. você, nessa introdução, falasse um pouco para a gente dessa diferença entre viver e sobreviver. Viver e sobreviver. Tá bom? Meu nome é Magna, né? Eu estou capixaba há 14 anos, né? Porque eu sou de São Paulo, Campinas, né? Na verdade, uma metrópole, né? Fala interior, mas não é mais. Então, eu casei e estou aqui 14 anos. E nesses 14 anos, eu percebi, depois que eu casei, que eu vivia sobrevivendo. E alguns momentos do meu casamento também era de sobrevivência e não de viver, né? E foi aí onde que eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, né? Comecei com a parte da educação, pedagogia, fiz 2 anos de teologia na Faculdade Unida, preciso terminar, né? Depois fui para psicanálise, fiz uma outra em neuropsicopedagogia, e eu não paro até então na área de desenvolvimento pessoal. Recentemente, gostei muito e estou, né, focada na inteligência emocional. E eu Uhum. gosto muito desse termo da sobrevivência, né? Que na verdade eu gosto de destacar a vivência, né? É a vivência. Então, o viver é o que a gente deveria fazer, né? Estar vivendo. Então, nessa época mais que nunca, na pandemia agora, que a gente está sobrevivendo, né, à pandemia, Sim. na verdade. A gente está, ontem, se a gente passou hoje, acordamos, a gente sobreviveu o dia de ontem e já estamos aqui hoje. Mas o que fizemos hoje, né? Como é que nós vivemos esse dia de hoje, né? Sim. Então, pelo que eu percebo, muitos de nós, e mesmo dentro do campo religioso, a gente mais sobrevive, e a sobrevivência ela não é positiva, ela é negativa, né? Em muitos dos casos ela é negativa, porque você só fica pensando nas suas dívidas, no seu mal-estar, no seu relacionamento que não está legal, você só acha coisas negativas. Então você só sobrevive. E isso é cansativo, isso é exaustivo, né? Isso faz com que a gente pare de pensar, que a gente não faça a neoplasticidade cerebral, que o cérebro é um músculo. Então, quanto mais você produz conhecimento, quanto mais você perdoa, quanto mais você desenvolve coisas novas, né? Mais você vive, mais você vive. Então, Sim. o viver é a superação, né? É a superação. E o sobreviver, gente,
Ele é para algumas coisas. Você sobreviveu a um acidente, por exemplo. Você sobreviveu, amém. Mas daquele acidente, como é que você vai viver? Você vai viver no trauma do acidente, né? Ou você vai viver, poxa, eu vivi, né? Eu não morri, eu sobrevivi, né? É, Ao casamento mesmo, né? A gente sobrevive muitas vezes, mas na verdade a gente tem que viver o casamento. E é uma coisa muito difícil, né? Se você sim, pensar bem, casamento foi feito para dar errado, né? Na sociedade atual, né? Foi feito para dar errado. Só que mesmo assim as pessoas acreditam ainda no casamento, amém por isso, porque é o melhor projeto que Deus fez, mas não entende que tem que viver, vivê-lo, não sobreviver, né? eu ia Dando uma aí um parâmetro. pontuar, eu ia pontuar justamente essa, que em algum momento da vida é importante sobreviver também, né? Sim, exatamente. É o Mas que não eu pode ser uma condição de vida, né? não pode ser uma condição de vida. E o que acontece, infelizmente, se torna condição de vida. Uhum. Sobreviver, né? E por isso que a gente está tendo tantas doenças, né, psicossomáticas, né? Hoje a medicina, com trancos e barrancos, ela aceitou, principalmente a área da psiquiatria, né? Que boa parte das doenças que a gente tem física, né? Elas são oriundas do emocional, né? Então, assim, a própria diabetes, né? A própria problema com tireoide, né? Que eu descobri através do meu estresse elevado, da minha sobrevivência que eu vivia, né? Que eu adquiri uma disfunção na tireoide. Então, assim, isso também é um autoconhecimento. A busca que eu Sim, falo para você que eu tive depois que eu casei é porque eu não queria mais viver as coisas que eu vinha vivendo desde os meus padrões que foram feitos na minha infância, no meu lar, né? Dos meus pais, né? sim, E aí a gente carrega esses padrões no nosso casamento. E aí a gente fica sobrevivendo novamente. sim. Falando desse momento que nós vivemos, essa pandemia, a gente sabe que muitas famílias têm sido afetadas diretamente à vida financeira. E algumas já vinham sofrendo, algumas já vinham sobrevivendo. Umas por não ter renda, outras por ter renda baixa, outras por ter renda média, até mesmo renda alta, e não saber administrar isso. E como que você vê esse cenário e como talvez uma dica assim de um caminho a percorrer para que a família passe a viver dentro da sua realidade financeira e não apenas sobreviver constantemente. Sobreviver. Então, eu vi esse exemplo ontem para outra realidade, mas eu gostei e vou usar aqui, né? Você tem uma família que tem muito dinheiro, mas não sabe lidar com esses recursos, como você falou. E você tem uma família que agora na pandemia está zero de dinheiro, cheio de dívida e também não sabe o que fazer, né? Então, assim, aonde você acha que está o erro aí, né? Uma que tem dinheiro e a outra que não tem dinheiro. Ambas as duas não têm planejamento, né? Uma sobrevive mal, contendo dinheiro, e a outra vive mal, nunca tendo dinheiro. Então, existe aí um termo chamado escassez, né? Que Certo. é uma condição, vive por condição. Então, eu até fiz uma listinha aqui que as famílias precisam urgentemente ter. É a transparência dentro do lar. É uma coisa que eu batalho muito. Transparência financeira dentro do lar. Tem que estar claro para a família o que nós temos, o que nós somos financeiramente. Então, eu coloquei uma listinha aqui, eu vou ler para você, né? Quanto eu gasto, né? Quanto Sim. é o nosso gasto mensal? Listar, fazer uma lista de dívidas que a gente tem, né? Saber responder. Por exemplo, se eu perguntar hoje, irmão Claudinei, você sabe quanto sobra no final do mês? Então, se você sabe essa resposta, você já está equilibrado e você está saudável. Entendeu? O problema é quando eu perguntar para uma família quanto que você acha que a gente vai sobrar no final do mês. É lógico que a gente tem as variantes, entendeu? Pode acontecer alguém ficar doente, um acidente, um carro, mas até isso, uma família que tem planejamento
ela já tem nos seus custos mensais essa reserva, se caso acontecer alguma coisa, ela tem uma reserva. Sim. Como eu disse que a gente vive de escassez e a gente vive de condição, a gente trabalha para comer à noite, né? Então, não temos planejamento. Outra coisa é o excesso de contas. Então, estamos em fase de pandemia, né? Muitas pessoas já perderam emprego. Tem as pessoas que têm a estabilidade, mas essa estabilidade também pode ser balanceada se continuar esse quadro econômico. Então, assim, você tem uma reserva para um socorro? Será que você tem? A gente tem que ver isso, acompanhar com atenção, né? Então, Sim. ser consciente. Hoje mesmo, meu esposo estava aqui antes da live, ele estava ali com a planilha dele, ticando tudo, né? Porque ele é o chefe da casa, né? A maior renda da casa é dele. E aí, a gente vai ter que fazer um parâmetro depois, olhar e analisar o que a gente vai ter que parar. Sei lá, é uma TV a cabo? Vai ter que deixar? Então, gente, é ter consciência e planejamento. Só que as pessoas... Boa noite quem está chegando. As pessoas têm medo até, como eu tinha no passado, de tirar extrato bancário. Porque você tem medo de ver se a conta está negativa. Melhor não ver para não passar mal, né? Para não passar mal, entendeu? E esse é um Verdade. padrão que vem na sociedade brasileira. E você tem que tirar extrato quase todo dia, gente. Ah, mas eu não movimentei, mas você tem que olhar para sua conta todo dia. Todo dia você tem que olhar, né? A outra Sim. coisa, tomar medidas severas, se necessário. Né? Cortar tudo mesmo, cortar os luxozinhos, né? E E para poder fazer... o problema é quando a gente está tão apegado a esses luxos, né, Magna? E não quer abrir mão deles, né? Não quer abrir mão. Por exemplo, Você uma falou TV tudo. a cabo, uns mimos que a gente tem e que a gente não quer abrir pela gente e às vezes pelos filhos também. Pelos Entende filhos isso? também. Poxa, meu filho vai Ah, ficar sim, sem Davi, o TV. CRAU é bom. Tem uma pergunta no Pelo... CRAU, falando no CRAU, Pode falar. uma pergunta que a gente faz no CRAU, que o primeiro encontro a gente faz essa pergunta, né? Quanto que você ganha? Aí a pessoa sabe quanto que ela ganha. E a gente pergunta, e quanto você gasta no mês? Aí, Não sabe. dificilmente alguém sabe. Esse Não talvez sabe. seja o problema, né? Não tem educação financeira. Claudinei não tem educação Sim. financeira. Ele é líder, né? Por isso que ele sabe, né? Ele tá rindo. Sou políder, É, líder auxiliar. então, assim, Essa parte financeira ela traz muito estresse para a família, né, mãe? Chega um momento que a eu família começa a falo por mim. sobreviver, né? Sobreviver. Falo por mim, né? Foi um dos grandes problemas que a gente teve vários embates da gente não ser claro financeiramente aqui em casa. Né? Aí vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai fazendo. Aí chega uma hora a pessoa pega e fala, ó, estamos cheios de dívida, estamos apertados. Aí você fala, como? Mas você nunca falou nada. Para mim tá Sim. tudo certo. Então você confia. E outra coisa, a mulher, ela precisa de segurança no homem, né? E o homem de confiança. Então, assim, são mulheres e homens aí. Mulher precisa de segurança. Então, ela tem que ter segurança no lar dela de que ela tá tudo em dia. Mesmo que tiver que ficar apertada, ela tá segura que não vai faltar o pão no final do mês, entendeu? E se ela é pega desprevenida nisso, é outro conflito que vem no lar. Sim. Né? Então, tem que ter essa transparência aí do casal, né? E o marido, ele tem que confiar na esposa, né? Geralmente falam que a gente gasta mais, nós somos as mulheres mais gastadeiras. E aí, eu Essa intriga discordo. da oposição. Comprando por necessidade ou por carência, Clenilson? Você está perguntando? Depende, né? Se a pessoa está vivendo um problema, uma compulsão, ela vai comprar por carência, né? E também por necessidade para suprir essa dor dela. Então, ela vai gastar. Então, ela É, pode ser os dois. o administrador falou agora, planejamento é a alma do negócio. Não tem como, gente. Esse momento ele até é muito delicado para todos nós, porque se antes alguém não tinha certo controle nas compras, eu acho que agora nessa pandemia piorou, porque a facilidade para comprar hoje é muito grande.
Você não precisa sair de casa para comprar nada. Você tem tudo online. Outro cuidado, Claudinho, outro cuidado, que está na minha lista. Cuidado com as compras online. Né? Sim, Você não paga na hora, mas vem no seu cartão. vem no cartão. Entendeu? E aí é aquela primeira A pergunta. ilusão Você do sabe cartão. quanto vai sobrar no final do mês? Para você ter esse luxo de gastar um pouquinho mais? Sim, Né? E tem as contas ocultas, né? Que é aquelas que eu falei que pode acontecer no meio do mês. Você adoecer, furar um pneu, bater um carro, sei lá, né? Acontecer alguma coisa. Então, se você não tem uma reserva, já é problema. Porque esses custos ocultos tem que estar dentro do mês, você guardando, ó, se aconteceu, tem uma reserva, né? E a sim, gente, infelizmente, o brasileiro tem essa cultura de comer o salário no dia, né? Ele não pensa no amanhã. E aí ele sim. fica sobrevivendo. Qual é a pergunta aqui? É, a Suzy perguntou aí. Geralmente precisamos de trabalhar muito para sustentar nossa família. Temos pouco tempo para a família, igreja, amigos e principalmente para nós mesmos. Como viver nesses tempos atuais? Pois é, Suzy, lembra que no início, eu não sei se você estava aí, que eu falei que a gente vive por escassez. Já é um padrão que foi feito dos nossos pais. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Já criaram isso na nossa cabeça. Né? A gente vive por condição, entendeu? Aí você casa, você quer dar um melhor para o seu filho, porque às vezes você quer ficar melhor ainda do que você já tinha na sua casa. Então, você não quer que seu filho passe o que você passou. Só que aí entra um drive errado, um gatilho na sua cabeça, que você tem que se matar de trabalhar, porque você tem que ter tudo que a sociedade impõe de você ter. E aí a gente não trabalha o nosso contentamento, né? E com isso, a gente vai só se atropelando. Né? Então, esse padrão de escassez tem que sair da nossa mente, principalmente a gente que é cristão, né? A gente tem que confiar realmente naquele que fala que olha para os passarinhos se eles se preocupam. Né? Eles saem, eles sabem que eles vão ter a comida deles, né? Vão ter Sim, que vestir. Então, assim, é saber viver com planejamento. Se você não tem planejamento, você vai viver na loucura. Você vai viver querendo trabalhar 12, 24 horas para você ter um luxo e no final da sua vida, até antes, você vai estar gastando com doença. E principalmente as psicossomáticas, né? Que é aquela da preocupação, né? sim, Nem aconteceu a coisa, só que você já está toda ansiosa, toda preocupada, né? E aí vem as doenças. E o seu corpo não resiste, gente. O ser humano, ele é uma espécie frágil, né? sim. Ele não é igual aos outros animais. Tanto que a gente não aguenta ficar horas e horas com a pele no sol. A gente não tem pele dura para aguentar o sol. A gente não corre que nem um leopardo, né? O leopardo pega a gente, o leão pega a gente. Então a gente é frágil. Então essa sensibilidade que a gente tem que ter. E por isso que a gente precisou viver em comunidade. Para que um ajude o outro. Entendeu? Sim. Senão a gente era que um animal, bicho. Né? Então, por isso que e aí, por isso que a gente tem que aprender a sobreviver. Né? No meio, em comunidade. Que é Sim. difícil você entender o outro, né? A linguagem do outro. Mas só o fato de você se pôr no pensar do outro, você fala, ah, ele é igual a mim também. Ele também tem algumas necessidades igual a mim. E aí, quando começa a equilibrar, aí você começa a viver. Ontem teve uma palavra do Wagner que trouxe a reflexão ontem no culto da noite. E eu acho que encaixa bem nesse momento, ele falou de gerenciar o nosso tempo. Eu acho que tem muito a ver com isso. Trabalhar é necessário, é legal, mas tem outras áreas também que a gente precisa pensar nela. Então, se o trabalho toma conta de todo o meu dia, as outras áreas vão ficar carentes. Né? Então, eu preciso pensar em como equilibrar isso aí. E talvez esse seja um momento de reflexão para nós nesse sentido também, né? Nesse sentido, Exatamente. Gerenciamento do tempo. pensamento Que do a tempo. gente acha que a gente tem tempo do mundo, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. A gente tem o agora. Eu estou aqui com você, né? E estamos conscientes desse momento, de estar aqui
Eu, você e essa galera aí participando. Mas daqui 10 minutos, amanhã, já não sei. Só que o meu colher, o meu fruto de amanhã, depende do que eu plantei hoje. Né? Mesmo que eu não alcance o dia de amanhã, se Deus vier me buscar, a mim ou a você, quem seja, o planejamento de hoje, o plantar de hoje, com certeza eu vou colher amanhã. Agora, o que eu plantei hoje? Né? Sim. O que eu fiz de diferente hoje? O que eu melhorei na minha saúde, na minha mente, no meu comportamento, nos meus investimentos, para que amanhã eu acorde mais tranquila. Que eu acorde amanhã vivendo. E não outro dia, que saco, mais um dia. O que eu vou fazer com aquela conta? Que não sei o quê. Entendeu? Tem gente que começa a segunda-feira doido que chega a sexta-feira à tarde. Sim, sobrevivendo apenas, né? Está É sempre verdade. sobrevivendo a um atropelamento. Está sempre sobrevivendo a uma doença, entendeu? Que é dele mesmo. Eu aprendi recentemente que o maior problema sou eu mesmo. O problema não é seu marido, seu filho, o seu pastor, o seu patrão. O problema é você. Então é É. você que tem que resolver o seu problema. Vamos lá, galera. Pode perguntar aí, viu? Pergunta Você que viu que Claudinei ela gosta de responde. responder, né? Você viu que ela gosta de responder, né? Ô, Magna, É porque eu gosto de perguntar também. essa, essa parte financeira, ela diz muito respeito ao bem-estar da família. Quando consegue controlar isso aí, fica muito legal, né? É, vamos ver aí a pergunta que o pastor fez. Qual o impacto do isolamento sobre essas questões? Depois vamos partir para outro ponto aqui, né? Então, pelo financeiro, assim, agora é a hora de fechar as arestas. Principalmente pelo financeiro. É hora da família ser bem transparente, porque podemos ser acometidos pelo Covid, né? E podemos não sobreviver a ele. Aí como que tá as finanças da família? Tá tudo claro para quem vai ficar com a responsabilidade da casa, se vier a morrer, né? Um exemplo. Mesmo se não vier a morrer, também está tudo claro as finanças da família? A gente sabe quanto a gente ganha, quanto a gente gasta e o que a gente pode poupar e investir? Então, assim, fora do isolamento, a esposa saía de casa, trabalhava, voltava para casa, aquela rotina doida, né? Cuida de comida, cuida da casa e paga as contas loucamente, e vai vivendo, e vai sobrevivendo, aquela loucura. Nunca pararam para refletir sobre a área financeira, né? Outro ponto do isolamento, a relação do casal. E, geralmente a mulher ela bate mais de frente com o marido, porque ela quer resolver. Ela quer melhorar algumas coisas que vieram só sobrevivendo, né? E agora eles não têm para onde ir, eles ficam dentro de casa. Mesmo que está trabalhando, a maioria está em home office, né? Algum ainda sai. Então, assim, o impacto vem ou estão se agredindo, né? Ou está tendo a violência mesmo, moral ou Sim, física, ou, graças a Deus, estão resolvendo. é, Estão tentando se amar, né? Ou quem já não sim. tinha esse problema, às vezes está tendo um que nunca viu o defeito do marido e nunca viu o defeito da esposa, que nunca ficaram tanto tempo juntos, né? 60, É. quase mais de 60 dias. O Magno, o próximo ponto aí era justamente dentro desse assunto aí, porque, veja bem, tem casais que estava vindo aí, né, no I Love You, cheio de paixão, e aí veio o isolamento, esse casal talvez está trabalhando aí de casa mesmo, home office aí, e esse casal vai viver em paz, cheio de amor, aproveitar os momentos, legal. E aquele casal que já estava sobrevivendo, né? Aí vem justamente junto com essa pergunta que Clenils fez aí, o isolamento nos adoece ou revela o quanto já estávamos doentes, mesmo antes dele, né? E sem que a gente percebesse isso. Porque, veja bem, um casamento, por exemplo, que o homem saía de casa de manhã, voltava à noite, né? Também a esposa saía de manhã, voltava à noite.
no pouco tempo que tinha, já tinha alguns atritos, imagina 24 horas dentro de casa agora, né? Como que você vê aí a questão dos casais, né? O que pode ser feito para viver, ter uma relação prazerosa ao invés de apenas sobreviver a esses dias? Pois é uma pergunta importante, séria, né? A gente não, somente a gente cristão, né? A gente casa sabendo que é um princípio, né? Manter o casamento, né? Amar um ao outro como a si mesmo. Aí você percebe esse a si mesmo. Você já casou se amando ou você casou apostando que o outro ia suprir todas as suas necessidades, né? Porque, queira ou não, a gente tem necessidades a serem atendidas. Então, assim, você vai ter que fazer uma análise de quando você casou, qual era o propósito que você tinha naquela época e como é que está hoje, né? E o que que mudou, o que que só continuou, o que que você empurra com a barriga. Então, as pessoas, Claudinei e irmãos que estão aí, elas não querem pensar, elas não querem mudar. Daqui a pouco você vai lá e volta no primeiro lugar. Então, tem que ser igual o Paulo, tem que transformar mesmo. Tem que ser igual uma borboleta. Pegar aquela largata, sair daquele casulo, tirar toda a nhaca que você tem, todas as máscaras que você tem, todos os medos que você tem, todos os traumas e bloqueios e falar um com o outro. Eu tenho Sim. medo disso, 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 né? Porque às vezes você acusa demais o seu cônjuge no que ele não faz aquilo, aquilo outro. Eu tenho uma notícia para te dar. Você fala mais de você do que do seu cônjuge. Não tem aquela frase? Quando falo de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Uhum. Então, assim, comece a atentar o que, que você julga demais o seu cônjuge, você maltrata demais o seu cônjuge com palavras e com ações, se isso não é tudo revelando que é você mesmo. Mas para isso tem que ter um amor próprio, tem que buscar autoconhecimento, autoconsciência, Sim. que é uma coisa que está se falando demais na internet e as pessoas ficam, é só autoajuda, autoajuda. Então, meu irmão, vai morrer. Seu casamento vai morrer, entendeu? Porque ele está Sim. revelando a você quem é você. E outra, meninas, mulheres, presta atenção. Eu criei aqui dentro de casa, hoje eu aceitei isso com bom grado, né? Tem homens que sempre trabalhou fora e ele chegava em casa, ele nunca varreu uma casa. Ele nunca lavou uma louça. E agora ele não vai fazer isso. Você está entendendo? Você não adianta você obrigar ele a fazer isso, né? Você tem que fazer e começar a infernizar a vida dele. Ele não vai fazer isso, vai ter que aceitar. E aí vamos ter que Fala, Deus. conversar. Nunca fez. Nunca fez. Vai querer que ele faça? Né? Aí vai criar um desconforto total. Então isso é sabedoria, sabe? Aí vamos achar meios. Se a gente pode pagar alguém que nos ajude, beleza. Se não pode, então o que você pode fazer que diminua para mim as tarefas de casa? Tem que entrar acordo. E diálogo, viu, Claudinei, que a gente não tem no lar. E, infelizmente, nós vivemos muito um aspecto religioso, religiosidade, né? É tudo bonitinho dentro da igreja, irmãozinho, tal, mas em casa é um inferno. Fantasioso, né? Fantasioso, entendeu? O momento esse isolamento, esse momento, talvez seja a hora de tirar o tapete da sala, ver o que Isso. estava debaixo dele, né? Para poder tratar e passar a viver uma relação harmoniosa, né? E busca ajuda. Olha, eu não dou conta. E, gente, sozinha a gente não consegue nada. Não consegue. A Eu gente, acho que a grande dificuldade está aí, no buscar ajuda. As sim, pessoas tentam carregar a bagagem, resolver. O que acha que não dá para resolver, deixa para lá, e na verdade aquilo vai viver incomodando ela por toda a vida, né? E talvez o time seja esse, de parar e dizer assim, olha, agora nós precisamos de ajuda. E sim. a ajuda vem, resolve e vai ser bênção. E vai ser bênção, Bem, né? Tem que tirar esse tabu aí, né? Jesus Cristo, claro, né, gente? A Bíblia, se a gente realmente entrar direto com a fonte, se conectar mesmo, mas se conectar de uma forma que ele vai limpar esse tapete que você falou esse dia, vai doer. Vai doer porque ele vai mostrar você quem você é. Cheio uhum. de ego, cheio de mentira,
cheio de pecado. Ah, mas eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Só de falar isso já está cheio de pecado. Entendeu? Porque o orgulho é uma desgraça na vida do ser humano. Né? E ele atrapalha que Jesus entre nas nossas entranhas. Né? Ele atrapalha porque a gente quer parecer um super poderoso, super poderosa, né? Acima do bem e do mal. Sim. Mas nossos resultados falam outro. Eu falo, quer mostrar realmente se você está fluindo? Mostre seu resultado. Então você fala, 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 mas o seu resultado é outro. Né? Sim. E nessa relação de esposo e esposa, quando ela está cheia de conflitos e está ali sobrevivendo, ela reflete nos filhos. Quando ela está vivendo, isso também reflete no filho. Como lidar com essa situação, Mari? O quanto isso vai refletir ou vai, né, alcançar os nossos filhos? Então, às vezes a criança pequena, como ela não sabe ainda se expressar, ela talvez não vai dar ainda indícios na infância, mas isso vai desembocar lá na vida adolescente, jovem, adulto. Vai vir o resultado disso. Porque tudo que você planta, você colhe. Né? E às vezes, mesmo a criança em casa com os pais, ela tem perfis agressivos ou é muito introvertida, muito calada, né? Ela não suporta ver os pais brigando, então ela desemboca em alguma coisa. Né? Ela vai, como a gente fala em psicanálise, ela vai sublimar em alguma coisa. Numa compulsão alimentar, ou numa compulsão de histeria, né? Vai ter neuroses, vai começar a desenvolver toque, vai começar a desenvolver borderline, um monte de coisa. Só que como essa família às vezes não tem esse conhecimento, vai achar que é coisa de menino levado, né? Uhum. Que é bagunceiro. Aí vão bater, vão começar a destratar a criança, e aí vai virar um bolo, um lixo. E aí a gente vê isso nos resultados, que eu te falei. Tudo tem resultado. Tudo E tem resultado. os adolescentes estão deixando os pais malucos nesse período de pandemia. Porque, por mais que tentem manter a rotina dos estudos, acaba fugindo, e aí tem o celular, tem os jogos. E aí, Magna, como é que vive esse momento? Pois é, lembra que eu falei para você que agora é o momento de sentar aí à mesa e conversar, que as pessoas não conversam? E falar desde o pequenininho, olha, agora tá tendo que ficar em casa. E outra, essa semana eu tive uma live com o José Carlos, ele é psicólogo também, e ele falou de respeitar o tempo de cada um. Né? Por Uhum. exemplo, você amanheceu hoje mal-humorado, azedo. Então a família inteira vai respeitar o seu dia hoje. Vai te deixar em paz, não vai te exigir nada, vai te deixar quieto. Para você viver, às vezes você está preocupado com uma conta, não sei o quê. Então, assim, poupar esse integrante nesse dia. Deixar ele em paz. Às vezes é um adolescente, ele está assim, saco cheio, perdão da palavra, gente, de ficar em casa. De ficar Sim, ali, a mãe cobrando, o pai cobrando, né? E ele não tem para onde ir. Né? Deixa ele jogar. Assim, mas faz a tarefa, gente, nada melhor do que escrever. Faz tarefa. Coloca as tarefas, porque aí você não vai cobrar. Meu filho, ó, tá aqui, a sua obrigação é essa, tá? Tem que ficar pronta para o horário. E pronto. Aí se ele não cumpriu, aí volta a conversar. Olha, nós combinamos. O conversar, ele ainda é e vai ser sempre a melhor solução. O problema é quando parte para a ignorância. Aí não tem mais conversa, não tem diálogo, não tem nada, não tem nem equilíbrio. e quando, Entendeu? e Agora quando, é o que. Pode sim, falar. e quando não tem essa conversa, quando o ambiente não oferece mais essa conversa, é porque o negócio já está complicado, né, Mário? Já, e não é de agora. Sim. Não é de agora, tá? Não Agora foi só a é os pandemia que primeiros. causou isso, né? Não foi mesmo. Não foi mesmo. É algo que já não se conversa há meses, anos, né? Mas Sim, olha a oportunidade que Deus está nos dando, né? O vírus em si, tudo que Deus criou é bom. Deus criou o vírus. O que ele não criou foi a modificação aí do negócio, né? Que eles alteraram aí o DNA do bicho, entendeu?
E aí, que aí é o homem. Quando o homem coloca a mão, estraga tudo. Então, mas mesmo assim, se a Bíblia diz que todas as coisas, tudo que acontece coopera para o nosso bem, então, nesse momento, a gente tem que ter, somos racionais, e por isso que ele deu a nossa razão. Se coopera para o meu bem, qual é o bem que eu tenho que ver nisso? Sim. Qual é o campo dentro da minha vida que é bom isso? Eu cuidar da minha saúde, por exemplo? Porque às vezes os casais brigam dentro de casa porque a mulher não se cuida, ou o homem não se cuida, né? Ou os dois não se cuidam, né? Então, o bem disso é que eu vou parar de gastar, né? Gasto com muita coisa supérflua. Olha o bem disso. Então, vai olhando as coisas, né? Vai analisando o que Deus está permitindo nesse tempo. Sim. Né? Ele está querendo juntar a igreja dele, né? E outra coisa, a igreja. As pessoas se apegavam à igreja física, instituição, né? Física. E sempre na Bíblia fala que Jesus vem buscar a igreja, não é a igreja batista X, Y, católica, apostólica, N nomes aí. Ele vem buscar a igreja, mas é aquela igreja Universal. Transformada. Isso. É o eu aqui, magna, transformada. E lembra daqueles denários que Jesus veio e deu um para... Jesus não, é uma parábola, né? E um ganhou um, outro ganhou dois, três, quatro. Então, o que você fez com a sua igreja? Que você ganhou? A sua vida. Né? Esse novo casamento, que é uma nova personalidade, eu chamo que é um indivíduo, né? Que se criou, que é o casamento. É uma identidade. Tem até a metáfora da laranja, né? Onde você pega várias laranjas e coloca num saco. A gente fala que é a união das laranjas, concorda? Estão dentro do mesmo saco, mas elas estão ali separadas. Se você rasgar o saco, as laranjas, ó, esparrama toda. Então, assim, não houve unidade ali, houve união, que é que muitos casamentos estão, na base da união. A unidade não é quando eu pego as mesmas laranjas, espremo e formo um suco daquilo. Continua sendo laranja, mas agora é uma coisa só. Né? É um suco de laranja. Então, assim, eu gosto muito dessa metáfora da união e da unidade. E a igreja agora tem que viver unidade. O que está acontecendo? Nós estamos nos atacando. Né? Só um minutinho que tem um som aqui alto na cozinha. Ô, Verme? Então, assim, a gente tem que agora nos sustentar em unidade, como sempre foi o propósito de Deus. Não estamos conseguindo. Né? Estamos nos atacando na internet, estamos nos atacando no lar. E aí essa metáfora da união veio a calhar. E foi para mim assim, nossa, é isso que Deus está querendo. Né? Que nós viremos agora um suco de laranja. Aí você pega aí o casal, né? Marido, esposa, aí vem os filhos. Aí nós temos a família. Sim. E nessas relações de conflitos, o que você diria para essa família que está vivendo essas relações de conflito? Aproveitando esse momento de isolamento, ou de pandemia, famílias que talvez estão assim desesperadas. Que palavra você daria para essas famílias? Eu aprendi uma frase recentemente e eu tenho tomado posse dela. Eu acordo de madrugada todos os dias para fazer a minha meditação, escrever, reflexão. Que eu entendi de Deus. Aquele que acorda primeiro na casa, este salva a família. E não é acordar só de manhã. Não é isso. Às vezes você pode acordar o horário que você quiser, mas é o acordar no intelecto. É o acordar para o espírito. É o acordar para ler a Bíblia, meditar nela de noite. Porque está ali nela todas as respostas. Ali é o nosso manual. Então, o meu recado que eu dou aí para você é que se você acorda primeiro na sua casa, você salva toda a sua família. Só que você vai levar muita porrada. Você vai ser entendido mal, você vai ser agredido, só que você vai salvar a sua família. Jesus não foi à cruz à toa. Paulo não morreu à toa. Os profetas todos apanharam na vida. Mas porque eles entenderam o propósito e o dom deles aqui na Terra. E outra coisa que eu falo também é a gente olhar Gênesis 26, 1
1:26 e 27, que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, e nós teremos domínio de tudo sobre essa terra. E faríamos coisas maiores ainda do que Jesus. Então a gente não toma posse disso. Sim. Quando a gente tomar posse disso, se prepare. Assim como foi Jó, né? A própria família tirou sarro da cara dele. Ele perdeu tudo, mas a vida dele foi poupada. E Deus restaurou tudo. Então, creia nesse princípio de Deus, que você é imagem e semelhança dele, e não deixe ninguém te diminuir por isso. Então, se você acordar para sua família, sim, você a salva. Magno, muito bom o bate-papo, muito legal, né? E está sendo muito enriquecedor. Tenho certeza que o povo está gostando, né? Se não estiver gostando, pode falar aí também. Gente. Não, fala não, deixa aí, tá. Faz a pergunta aí. Mas eu gostaria que você, indo para a gente caminhar assim para o final, eu quero bater um papo com o pastor Davi ainda. Sim. Mas você acha que a gente vai sair como pessoas, como família? Você acha que a gente vai sair mais forte ou mais adoecidos lá na frente? Aqueles que entenderam o chamado de Deus vão sair mega power fortalecidos. Vão ser famílias assim que vão abençoar uma geração aí. Aqueles que entenderam. Se você lembrar bem na época de Moisés, que Deus falou, passe o sangue na porta, né? Que ele não ia matar nenhum daqueles que eram do seu povo. Então agora era da gente colocar a nossa marca de Cristo. E aqueles que não vão ser levados, vão ser mortos. Vai acabar, vai ser família destruída, lares destruídos. Então é bíblico, gente. Vamos usar a nossa marca de Cristo. A gente vai sobreviver e a gente vai continuar no nosso caminho de santificação. Fora isso, vão morrer. E vai morrer muita gente. Vai morrer muita família. Sim. Esse é o recado. Que eu acho, né, gente? E quem precisar, que procure ajuda, né, Magna? Ah, sim, ó, eu estou à disposição. Tem meu telefone no meu Instagram lá. Pessoas que não tem como pagar, eu atendo, não tem problema. Eu não tô presa ao dinheiro, tá? Eu sei Deus quem eu sirvo. Agora, quem quiser abençoar também. Mas, assim, eu tenho feito treinamentos de inteligência emocional gratuito. Vai abrir uma nova turma, né, para mulheres. Fique ligado no meu Instagram. Sim. Tá lá. Ok. Uma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Como a família pode superar o vício nas atividades religiosas? Ui! Isso aí é para outra palestra, né, Magna? Dá uma palestra, tá? Não dá tempo aqui, não. Mas vício da atividade religiosa é porque não está bem dentro de casa. É uma fuga. Sim. Entendeu? Ok, Magna, muito obrigado. Eu que agradeço, abraço. irmão. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Amém. Né? Você que faz um ministério tão abençoador, fora da caixinha. Totalmente. Né? Totalmente. Que Deus continue te abençoando. Né? Obrigada, irmão. Eu que agradeço. Né? Eu que agradeço. Deus abençoe. Vamos ouvir aí o pastor agora, né? Vamos. Deus Desde abençoe você e a sua família. Amém. Amém. Fica na Desde paz. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão participando.
Ei, Ei, pessoal. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos, sim, agora estamos. Tá ouvindo? Beleza. E aí, pastor, fala pra gente. Então, muito bom Pensei o que o senhor ia bate-papo aí, estar. né? Pensei que o senhor tá assim, magrinho, Quem passando dera. mal. Essa seria uma boa parte, mas ainda não. Mas tá muito legal o bate-papo, né? Muito bom, Magna Magna benção. é 100%. Benção, pastor. E aí, o que você tem para falar para nós? Como é que tá a sua saúde, a família? Então, primeiro agradecer aos irmãos pelas orações, né? Nós fomos segunda-feira para o pronto-socorro e tudo indica que estamos com Covid. Eu, Sheila e Sara, Thomas está assintomático. Isso não pega por live, E não, né? prega por live? Pega não, Prega né? também. Domingo nós vamos pregar por live. Mas É, graças a Deus estamos recuperando. Assim que começou a falta de ar, a gente já correu logo e pôde ser medicado logo, né? aham. Que bom. Graças Mas a estamos bem, Deus. graças a Deus. O senhor esteve acompanhando aí o bate-papo com a Magna e eu queria convidar o pastor para também participar desse bate-papo, né? O que o pastor poderia falar para as famílias representadas aqui que estão nos acompanhando sobre esse momento de pandemia em que algumas pessoas estão até mesmo desesperadas, né? Sim. A palavra da Magna foi muito boa, tocou em pontos, as perguntas também tocaram em pontos muito importantes, né? Esse é um tempo que as famílias estão tendo que se readaptar e, ao mesmo tempo, resgatar coisas que estavam perdidas, né? Então, o convívio dentro de casa, para muitos, a comunhão com a palavra de Deus, com a oração. Antes nós não tínhamos tempo para nada e agora não temos mais a desculpa de não termos tempo para Deus e nem para a família. Sim, Então, é um tempo de adaptação. Também o ajuste financeiro, que foi muito importante, foi falado aí. Todas as famílias estão perdendo, né, em renda. Então, quem já estava mais ajustado está sofrendo menos. Quem já estava numa situação difícil complicou um pouco mais, né? Então, sim, esse tempo também tem surgido muita solidariedade. Isso foi muito bom para nós, como igreja. sim. Graças a Deus, né? Nossa igreja está vivendo um momento ímpar, né? Em termos de Sim, mesmo separados, eu tenho feito essa leitura que mesmo separados, nós estamos muito unidos, sim, né? E graças a isso tem Deus. sido muito legal. Eu Sim. acho que isso é reflexão daquilo que a gente tem aprendido ao longo do tempo como cristão, Aham. né? Algumas questões também. Essa semana um pastor está fazendo uma pesquisa sobre famílias que começaram a ter problemas depois da pandemia. Aham. E a gente vê que algumas questões que nós trabalhamos ao longo dos tempos, o Ministério com Casais, do irmão Alfredo, o Ministério do CRAU com o Claudinei, o Ministério de Oração, o investimento que a gente tem feito nas famílias,